Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Enfermagem e Farmacologia do curso técnico Enfermagem Instituto São Miguel, para a turma de Gandu. Gente, continuando aos nossos assuntos, vamos aos tão esperados, temidos, desejados e também, desprezados por alguns cálculos. Finalmente chegamos, resolvi antecipar essa aula para ver aí se vocês ficam mais tranquilas com a disciplina, tá bom? Olhem só, o cálculo de gotejamento, ele é fundamental. Por quê? É ele que vai dar a dose correta, de medicação para o paciente, de acordo com a prescrição médica. Claro que esse processo, ele tanto garante uma melhor recuperação do paciente, quanto ele pode causar danos e danos fatais ao paciente, viu, gente? Então, requer muita atenção, é algo de extrema responsabilidade. Olhem só, primeiro, para que você saiba os cálculos de gotejamento, você tem que saber quais são os equipos que se usam. Então, para soluções em grandes volumes, os eletrólitos, os cristalóides, ou as medicações variadas, nós usamos os equipos macrogotas, tá? Também conhecido como simples. Já para pacientes pediátricos, pacientes neonatais, quimioterápicos ou antineoplásicos, no caso, que é a mesma linha, que é o tratamento contra câncer, nós usamos o microgotas. Por quê? Ele é mais preciso. E nesses casos, a quantidade é muito relevante para a resposta do paciente. Olhem aqui. Nós temos aqui à esquerda o macrogotas, que é o equipo simples, e à direita nós temos o microgotas. Exemplos, tá, gente? Claro que em algumas unidades, por questão de marca, pode ter alguma diferenciação. Importantíssimo lembrar, uma gota é igual a 3 microgotas. Esqueçam o seu nome, mas não esqueçam isso. Uma gota é igual a 3 microgotas. 3 microgotas equivalem a uma gota. A quantidade que tem uma gota tem 3 microgotas. 3 microgotas alcançam a quantidade de uma gota. Uma gota é igual a 3 microgotas. Por que você repetiu tanto isso em tão pouco espaço de tempo? Porque é importante. Anotem no caderno, grifem no PDF, anotem na agenda, comentem na aula. Uma gota é igual a 3 microgotas. Sendo assim, em 1 ml nós temos 20 gotas. Então, nesse 1 ml, que são 20 gotas, nós temos 60 microgotas. Por quê? Uma gota é igual a 3 microgotas. 1 ml, 20 gotas. 20 gotas, 60 microgotas. Uma gota, 3 microgotas. Então, olhe lá. Quando que eu vou utilizar esses cálculos? Na administração de medicação endovenosa, porque a prescrição médica vai determinar quanto tempo deve correr aquela solução. E, claro, é responsabilidade da enfermagem fazer com que esse tempo seja respeitado. Para controlar o tempo, nós temos que levar em consideração o volume da solução a ser infundida, a quantidade de medicação, o tempo para que essa solução corra na veia do paciente e o tipo de equipe que vai ser utilizado, ou seja, 3 grandezas. E qual que é a fórmula, gente? Para eu descobrir um soro que deve correr ou uma medicação que deve correr em horas, tempo em horas, em gotas, eu vou ter a fórmula de volume sobre tempo vezes 3. Em microgotas, eu vou ter a fórmula de volume sobre tempo. Se eu quero saber em minutos, quando for gotas, eu vou fazer o volume, que é a quantidade de infusão, vezes 20 sobre tempo, sobre a quantidade de tempo que o médico quer que corra. Se forem microgotas, para eu descobrir o tempo em minutos, eu vou fazer volume vezes 60 sobre tempo. Gente, no gotas, o 3 ali, T vezes 3, é constante, sempre vai ter esse 3. Nos minutos, o 20 sempre vai estar ali, V vezes 20, o 20 sempre vai estar ali, o 60 também sempre vai estar ali.
O valor de V e o valor de T podem mudar, mas esse 3, o 20 e o 60 nunca vão mudar, eles são constantes. Então, bora lá. Esses exemplos eu peguei na internet, tá bom? Para 2.000 ml de soro glicosado a 5% correr em 24 horas, quantas gotas deverão correr por minuto? Ou seja, nós temos o prazo de 24 horas e o equipo é em gotas, tá vendo que ele tá pedindo quantas gotas? Então, em 24 horas, né, para correr em 24 horas 2.000 ml de soro, quantas gotas devem correr por minuto? Então, eu vou colocar a fórmula de volume sobre o tempo vezes 3. Então, eu vou ter 2.000 sobre 24 vezes 3, que vai ser igual a 2.000 dividido por 72. Então, que vai dar 28 gotas por minuto. Então, para que em 24 horas corra 2.000 ml ou 2 litros de soro glicosado, que são equivalentes a 4 bolsas de 500 ml, eu tenho que colocar aí para correr a 28 gotas por minuto. Para microgotas, se eu tenho 240 ml de soro fisiológico para correr em 24 horas, quantas microgotas deverão correr por minuto? São 24 horas e o tempo é microgotas. Se é microgotas, é volume sobre tempo. Então, eu vou ter 240 dividido por 24 horas, né? 240 ml dividido por 24 horas. Então, terão que ser 10 microgotas por minuto, tá? Correndo 10 microgotas por minuto, em 24 horas vai correr 240 ml de soro. Soro glicofisiológico, 100 ml para correr em 30 minutos. Agora não são horas, são minutos. Quantas gotas vão correr por minuto para que esses 100 ml corram nos 30 minutos? Em equipo, em gotas. Então, o volume vezes 20, que é a constante, dividido pelo tempo. Então, eu tenho 100 ml vezes 20 dividido por 30 minutos. Então, nós temos 67 gotas por minuto, tá? É isso aí, é esse tempo que vai demorar para que se corra esses 100 ml em 30 minutos. São essa quantidade de gotas que eu tenho que programar para que se corra 100 ml em 30 minutos. 67 gotas aproximadamente. Agora, se os mesmos 100 ml tiver que correr em 60 minutos em 1 microgotas, então eu vou ter volume sobre o tempo, né? Só que aqui embaixo, gente, ó, tá 10 vezes 60, né? Que deveria ser 100 ml, seria 100 vezes 60, que daria 6.000. Isso, daria 6.000 dividido por 60, que daria 100 microgotas por minuto. Aí, 100 microgotas por minuto é que levaria, né, esse tempo de 60 minutos para correr esses 100 ml. Então, aqui embaixo tem um erro, mas eu espero que vocês compreendam a fórmula exata. Vocês decorem, aprendam essa fórmula. Volume vezes 60, o 60 é uma constante sobre tempo. Volume é a quantidade de soro para ser infundido. E tempo é o tempo que o médico quer que esse soro corra. Então, mais uma vez para decorar. Peguei essa imagem na internet porque eu acho que vai ser fácil para vocês decorarem. Em gotas por minuto, para achar a quantidade de horas, é volume sobre tempo vezes 3. Microgotas por minuto, para achar quantidade em horas, é volume sobre tempo. Gotas por minuto, para achar em quantos minutos corre aquele volume. É volume vezes 20, que é uma constante, sobre T, que é o tempo. Microgotas por minuto. Volume vezes 60, que é uma constante também, sobre T, tá? T é o tempo. Se for em horas, é as horas. Se for em minutos, são os minutos. Essas letras serão substituídas pelos números que tem ali na prescrição. Regra de 3. Como assim regra de 3?
Gente, o cálculo de medicação basicamente vai usar a regra de 3, tá? Então, olhem só. A regra de 3, ela vai te dar a solução de problemas em que você tem 4 valores, mas você só conhece 3, tá? Os 3 você conhece e o quarto é um X, é uma incógnita, tá bom? Olhem só. As unidades de medidas devem ser iguais, então é ml embaixo de ml, grama embaixo de grama. Você vai relacionar as medidas, montar a regra de 3, multiplicar em cruz. E a unidade de medida de resposta será sempre a mesma de X. Se X é em ml, a resposta vai ser em ml. Se X é em gramas, a resposta vai ser em gramas. Vai ser assim. Aqui é um exemplo, tá? 80 está para 100. Então, por exemplo, 80 gramas está para 100 ml. 16 gramas está para X. Aí, você quer descobrir, né, quantos ml é esse X, tá? Aí, você vai multiplicar em X. 80x e 16 por 100. Entenderam? Regra de 3. Se multiplica em X, se multiplica em cruz. Isso é base. Olhem só. Relação concentração. A concentração é em miligramas. O volume é em ml. A concentração que eu preciso está em miligramas. E o volume que eu preciso é o X, tá? A relação volume vezes tempo. Se eu tenho volume, preciso saber o tempo. Então, eu tenho ali o volume que eu tenho em ml, o volume que eu preciso em também ml, eu tenho o tempo esperado em horas ou minuto, e o X vai ser o tempo que eu preciso. Ou seja, não é apenas para uma situação específica, mas sempre que você precisar de 4 valores e só tiver 3, você vai usar a regra de 3. Por exemplo, gente, foram prescritos, peguei na internet também, tá? 45 miligramas de ranitidina via oral, de 12 em 12 horas. Temos na clínica frasco de ranitidina com 150 miligramas por 10 ml. Quanto ml eu devo administrar? Então, nessa ampola, eu tenho, 150 miligramas em 10 ml. Para eu administrar para o meu paciente 45 miligramas, quantos ml eu vou aspirar? Essa quantidade que eu vou aspirar é o X. Então, como que vai ser? Eu vou multiplicar em cruz. 150 por X, 45 por 10. Aí, olhem só. Miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Estão vendo? Aí, eu vou ter X vezes 50 é igual a 10 vezes 45. Então, X vezes 50 é igual a 450. X é igual a 450 dividido por 150. Por quê? O número que está sendo multiplicado por X, ele vai passar para o outro lado. E se ele está multiplicando X, automaticamente, depois que ele passa para o lado do igual, ele vai ser divisor. Tudo que está multiplicando do lado esquerdo, quando passa para o lado direito, vira divisão, tá? Então, 150 dividido por 450 dividido por 150 é igual a 3. Inclusive, aqui você pode cortar o último zero, tá? Então, você vai aspirar 3 ml do frasco de ranitidina e nesses 3 ml vai conter 45 miligramas de ranitidina. Certinho, galerinha? Dúvidas? Várias. Chegou a aula que vocês tanto temiam. Então, espero por vocês lá no chat.